Olá pessoal do Fair Play, tudo bem? Estou aqui Virgílio Neto com a rubrica Futebol de Mão Cheia, a segunda edição dessa rubrica. Bom, a rubrica trata dos assuntos do futebol brasileiro, do futebol tupiniquim, do futebol do além-mar, do outro lado do oceano. E o tema que toma conta nessa semana de 16 de julho é o retorno do Campeonato Brasileiro, do Brasileirão, depois da pausa em função da realização do Mundial da Rússia. Claro que o Brasil não organizou nada, mas houve sim uma pausa de praticamente um mês em função da Copa do Mundo lá na Rússia, e o Campeonato Brasileiro retorna nesta semana com a 13ª jornada. O Flamengo está na liderança da competição com 27 pontos conquistados. Na vice-liderança está o Atlético Mineiro com 23 e o São Paulo também com 23 pontos, entretanto com menor saldo que o Galo Mineiro, como é conhecido o Clube Atlético Mineiro. Vamos agora às efemérides desta semana. Bom, em 16 de julho de 1950 aconteceu o maior luto do futebol brasileiro, mais que o 7-1. Aliás, não sei nem comparar, porque eu não vivi aquela época, eu não sei dizer. Mas o Brasil foi derrotado na final da Copa do Mundo daquele ano, que foi realizada no Brasil para a seleção do Uruguai. Não havia um sistema de meias finais e final. Era um sistema dentro de 4 equipas, um round robin, né? Um todos contra todos, né? E depois conquistava o título mundial aquela equipa que somasse maior número de pontos dentro desse round robin, dentro desse todos contra todos, nesta etapa final do mundial lá em 1950. O Brasil já havia vencido a Suécia e o Brasil já havia vencido a Espanha. Bastava apenas um empate diante dos uruguaios, que também tinham vencido os suecos e espanhóis. Pois bem, e o Brasil foi derrotado, o Brasil que saiu na frente do marcador com um golo de Friaça, mas o Uruguai virou a partida com um golo de Dija, faltavam um pouco menos de 10 minutos para o fim do confronto. Quase 200 mil pessoas no Maracanã lamentaram a derrota do Brasil diante dos uruguaios. O Brasil jogava de branco, e em função deste usar o branco numa decisão de campeonato mundial, muitos julgaram que o branco deu azar, e aí escolheu-se um novo uniforme. A história dessa escolha do novo uniforme está no Fair Play, vocês podem acessar o Fair Play, fairplay.pt, e descobrirem o porquê que o Brasil usa amarelo. Vocês vão lá ver bem, é uma história interessante. 16 de julho de 1950, a primeira efeméride do futebol brasileiro. A segunda efeméride é que 39 anos depois daquele Mundial de 50, no mesmo 16 de julho e contra um mesmo uruguaio, claro, não os mesmos jogadores, mas a mesma seleção, contra a seleção do Uruguai, o Brasil conquista pela 4ª vez a Copa América. O Brasil tem poucas conquistas de Copa América, foram 8 no total, e a 4ª delas em 1989, depois de 40 anos de jejum. O Brasil, a última vez que tinha conquistado uma Copa América, tinha sido em 1949, no mesmo Rio de Janeiro. E demorou 40 anos para que o Brasil conquistasse novamente uma Copa América, com um golo de Romário, e por 1-0 o Brasil venceu o Uruguai e quebrou ali um tabu, né? Muito se falava, o Brasil 16 de julho contra o Uruguai, mais uma vez que o Brasil vai perder. Não, o Brasil dessa vez ganhou a Copa América diante dos uruguaios. A terceira e última efeméride desta rubrica, 17 de julho de 1994, Brasil pela 4ª vez campeão mundial de futebol lá nos Estados Unidos, numa decisão nas penalidades máximas, na cobrança de pênaltis contra a Itália. É aquele pênalti que o Roberto Baggio rematou por cima da barra do Taffarel e deu o título mundial ao Brasil. 0-0 no tempo normal, 0-0 no tempo nos acréscimos, né, nas prorrogações, nos tempos extras, e depois nas penalidades máximas, a vitória da seleção do Brasil é a terceira efeméride do dia. Bom, tem uma história curiosa para contar, um fato insólito e uma curiosidade. Tem a ver com os 60 anos da conquista do primeiro título do futebol do Brasil, em 58 na Suécia. E o Brasil tinha um jogador que era o Mané Garrincha, né? E ele era conhecido pela simplicidade dele, o anjo das pernas tortas, Garrincha. E ele foi um dos protagonistas da seleção do Brasil que levou a seleção brasileira para o título de 58. E ele era uma pessoa muito simples. Diz a história, contam as lendas, né? As lendas contam que ao final daquela competição, ao final da Copa do Mundo,
diante da simplicidade dele, perguntaram ao Mané Garrincha: Garrincha, qual foi a equipa mais difícil, na sua opinião, com que o Brasil jogou essa Copa do Mundo? E o Brasil naquela Copa do Mundo tinha empatado com a Inglaterra por 0-0. A Inglaterra é uma seleção fortíssima, né? E ele, a desconhecer os adversários, pela simplicidade dele, ele falou o seguinte: puxa, olha, na minha opinião, era aquela equipa que tem a camisola igual a do São Cristóvão. Ele mal sabia que era a Inglaterra. É importante para ele que a camisola da Inglaterra era semelhante à camisola do São Cristóvão, que é uma equipa carioca, de menor expressão, mas que tem toda a camisola branca, como os ingleses. Bom, a matar a curiosidade de todos vocês do Fair Play, vamos à resposta da primeira rubrica, né, a rubrica da semana passada. Eu perguntei qual era o clássico do Brasil, o derby do futebol do Brasil, disputados em número de jogos. Qual que era o clássico do Brasil mais disputado em quantidade de jogos? A resposta correta, ou acertou quem respondeu, que é o Repá. Remo contra Paysandu. Clube do Remo versus Paysandu Esporte Clube, que é um clássico, que é um derby da cidade paraense de Belém, homônima a Belém Lisboeta. Brasileiros também têm uma Belém, que é a Belém do Pará. Belém, capital do estado do Pará, que é um estado da região norte do Brasil, é a cidade mais grande, permita-me falar mais grande, tá, brasileiros? Então é a cidade mais grande lá do Pará, é a cidade mais grande também da região norte do Brasil, capital do estado do Pará. Repá, 745 jogos desde a sua primeira partida, quase 1.900 golos. O último jogo disputado foi em abril deste ano de 2018 pelo Campeonato Estadual do Pará. Repá, Clube do Remo contra Paysandu Esporte Clube, é o clássico do Brasil mais disputado em quantidade de jogos. Bom, então agora a pergunta para ser respondida no próximo episódio da rubrica Futebol de Mão Cheia. O Esporte Clube Corinthians Paulista, equipa mais popular do estado de São Paulo, segunda equipa mais popular do Brasil, atrás do Clube de Regatas do Flamengo. Na altura da fundação do Corinthians, como ele era para ser chamado se não fosse chamado Corinthians? Tá? Então, se vocês souberem a resposta, não vale dar um Google, não vale procurar no Wikipedia, como preferirem dizer. Então, como era para ser chamado o Esporte Clube Corinthians Paulista? Havia uma sugestão, e essa sugestão não foi aceita. Qual devia ser o nome do Corinthians caso Corinthians não fosse escolhido? Se vocês souberem, deem os comments, deixem nos comentários essa resposta e eu vou trazê-la no próximo episódio do Futebol de Mão Cheia, rubrica do Fair Play. Saudações esféricas e um grande abraço.